os miosotes voltam a florir. Os miosotes voltam a florir no jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se
música Aprendiz. Música Prece 3. Alegria
Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Você sabia que existem sinais da sua vida passada nessa sua vida atual? Você gostaria de entender como a reencarnação explica as doenças que surgem em nós e como é o processo de cura? Você acha curioso o fato de nascerem crianças hoje com muita facilidade para aprender as coisas? Se você quer saber esta e outras respostas sobre este assunto, nós te convidamos a participar do evento Reencarnação, Reflexos de sua vida passada no presente. Este será um evento online no dia 24 de outubro às 20 horas. Acesse o site concafras.com/reencarnação e se inscreva já. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Nós estamos transmitindo do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nesse instante levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus para mais uma noite de estudos e reflexões em torno do Evangelho. Agradecemos o Mestre pelo Evangelho trazido até nós, que muito nos encoraja e nos coloca a par do futuro com Jesus. Então vamos fazer a oração que ele nos ensinou e dar por aberto o nosso culto dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós iniciaremos um novo capítulo do Evangelho, que é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E como direcionador do nosso estudo, nós teremos nesta noite o nosso irmão William, que é do Centro Espírita Caridade o Caminho, da cidade de Goiânia, que falará sobre esse assunto hoje, abordando os itens de 1 a 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? A gente pede a você já também que separe aí um vasilhame com água, para que seja fluidificado. No finalzinho da palestra, nós teremos um audiovisual onde será feito o pedido de passe, a distância e a fluidificação das águas, ok? Então separe aí esse vasilhame, já deixe ele de lado para que no final possa aí ser feito o pedido de fluidificação. Tá bom, agora a gente passa a palavra para o nosso irmão William e boa palestra a todos. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite e que juntos nós possamos estar aprendendo mais um pouco sobre a doutrina de Jesus, sobre os ensinamentos que Jesus nos traz. Essa noite nós estaremos falando a respeito do tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então lá do item, nós vamos conversar um pouco a respeito do item 1 até o item 7, que seriam eles: injúrias e violências,
a afabilidade, a doçura e a paciência. Como nós estamos sendo no nosso dia a dia? Nós aceitamos a questão da injúria? Nós somos violentos quando as pessoas nos maltratam? Nós estamos fazendo o que do aprendizado que nós temos usado, temos tido no dia a dia, na nossa casa espírita, no nosso dia a dia, na nossa convivência no lar, na nossa convivência no trabalho? Porque a doutrina espírita ela é prática, ela não é só teoria. Então nós precisamos de prestar atenção nessas nossas condições que nós estamos fazendo. Então, para a gente começar a responder essas perguntas, é necessário que a gente leia alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito interessante a respeito desse tema. Olha só. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. E tem mais algumas coisas que ele fala interessante a respeito dessa questão das injúrias e violências e das bem-aventuranças. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e nem quer que mais mereça, e nem mate, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, nós vamos entender esse termo agora mesmo, o que significa ele, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Então a gente sabe que Jesus falava muito de forma alegórica para nós, para que nós pudéssemos entender de uma forma mais clara as lições que ele trazia à nossa existência. Então ele fala que o termo raca naquela época era a expressão entre os hebreus que era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil, desprezível, e se pronunciava cuspindo no chão e virando o rosto para o lado. Então era uma situação triste e terrível que se vivia na época, na situação em que as pessoas eram injuriadas e violentadas de várias formas, tanto moralmente, como com a violência das surras, do bater, de falar, né? E pouco mudou a sociedade até hoje, né? Nós vemos que muitas coisas que acontecem hoje ainda são justamente baseadas nessa questão aqui. A gente não, às vezes não fala raca por irmão, mas a gente cospe, a gente bate, a gente maltrata. Então nós precisamos de aprender a vivenciar o Evangelho do nosso Jesus Cristo. Então ele comenta aqui a seguinte questão. Olha só. O que significa? Por estas máximas que Jesus falou agora há pouco, que nós falamos, Jesus faz da brandura, da mansetude, da afabilidade e da paciência uma regra, uma lei, e condena, por conseguinte, a violência que nós estávamos falando agora há pouco. A violência que nós vivemos no cotidiano contra a mulher, contra as pessoas. Ele não pregou jamais isso, muito pelo contrário. Quando Jesus esteve para se entregar e que Pedro corta a orelha do soldado, o que Jesus faz? Pedro, embainha sua espada, porque quem perece pela espada, quem fere pela espada, será ferido pela espada. Então Jesus pregava a mansetude, a moderação, a afabilidade, né? E ele iria contra toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com o seu semelhante. Então nós precisamos de prestar atenção, que ele nos recomenda o quê? Que nós precisamos, caros irmãos, sermos mansos, moderados, brandos, afáveis, pacientes. Nós sabemos que não é de uma hora para outra que nós, espíritos eternos, espíritos ainda
falidos nesse campo, vamos de uma hora para outra nos tornarmos essas virtudes do céu. Mas com a prática diária, com a vivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos fazendo o exercício. Para isso que nós estamos na nossa casa espírita, para isso que nós temos o laboratório chamado família, para isso que nós temos o laboratório chamado terra, onde nós estaremos aí aprendendo as lições que deixamos de aprender no passado. E hoje nós estamos mais uma vez vendo que a cólera, a violência e qualquer expressão descortês nos afasta dos bons espíritos, nos afasta da boa convivência com os nossos anjos guardiões. Então é necessário que nós pratiquemos o amor ao próximo, deixemos de injuriar as pessoas, de sermos violentos e de deixarmos de termos preconceito com as pessoas da sociedade. Só assim teremos uma terra pacificada, branda, serena. Por isso que Jesus afirma: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque a brandura, a pacificação e não a passividade, que é diferente, tem que ser diferenciada. Nós temos que entender isso. Tem que ser de uma forma diferenciada. Então vamos para o outro item. Evidente que a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação, é que toda palavra ofensiva, olha só, meus queridos irmãos, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de quê? De amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Quer dizer, toda e qualquer ofensa que fizermos ao nosso próximo vai contra a lei de amor, contra a lei de fraternidade, né? E aí, uma palavra ofensiva, além do mais, nós vamos fabricar o quê? Vai vir aquele ditado que a gente pode falar aqui atrás, ó. Que contamina um homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Isso é que contamina um homem. Ou seja, as nossas palavras jogadas ao vento, vai ser difícil nós depois corrigirmos essas palavras, essas situações, porque nós vamos estar injuriando as pessoas, nós vamos estar violentando a atitude das pessoas, nós vamos estar desrespeitando o espaço da criatura humana. E não é isso que Jesus quer de nós. Então nós temos que vigiar as nossas palavras, as nossas ações, a nossa forma de viver, para não prejudicarmos o nosso próximo. E assim, o que acontece? Além de alimentar o ódio e o rancor, as palavras também é um insulto à bondade e à fraternidade, que deve existir entre irmãos. O que é a lei de caridade e amor que a gente está falando tanto aqui? É a concórdia, é a união, a humildade para com todos. E aí, o que é a ofensa? Aí nós vamos alimentar o ódio que as pessoas vão ter da gente, vamos criar a rede de ódio, a animosidade contra nós e vamos insultar a bondade das pessoas, a humildade do ser humano. E aí nós precisamos de trabalhar a questão da afabilidade. Olha só o que o Evangelho nos fala da afabilidade. A afabilidade, a afabilidade e a doçura. O que os Espíritos falaram para Kardec? A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. O que significa isso? Muitas pessoas são afáveis e doces por interesse. Nós não podemos ser assim. E olha o que o texto, o comentário que é feito na transparência que vocês vão estar observando. Nem sempre deve confiar-se nas aparências. A essa classe ainda pertence os homens que são bondosos quando estão fora de casa. Olha o primeiro laboratório nosso. Mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados
suportem o peso do seu orgulho e da sua expressão. Ou seja, aquela questão, né? Chega em casa, quer tudo pronto e não quer ajudar em nada. Chega em casa, quer utilizar as coisas e só fazer o proveito, e em vez de colaborar com a harmonia do lar, fazendo as atividades, fazendo as coisas, buscando a harmonia. Então, ser afável, a gente começa aonde, meus irmãos? O primeiro lugar que a gente tem que ser afável e doce, dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Para também depois a gente ser afável dentro do ônibus, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Porque é assim que uma sociedade feliz se forma, sendo afável em vários lugares. Então nós não podemos ter máscaras. Temos que tirar as máscaras, que é muito fácil você ter máscara, você ser um lá na rua e outro dentro de casa. Então nós precisamos ser as mesmas pessoas no nosso trabalho profissional, na nossa casa, na rua, em qualquer lugar. Essa é a questão que Jesus nos fala da afabilidade. E ele fala mais ainda. Olha só. A pessoa afável, sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Olha que tristeza. Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado, odiado. É preferível que essa pessoa fique lá longe do que ficar dentro de casa. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade ou na intimidade. O que os Espíritos estão falando aqui? Que nós não temos que ser duas caras em casa ou em qualquer outro lugar. Temos que ser da mesma forma em todos os lugares. Afáveis, doces, sinceros, sem injúrias e sem violências. Vamos sempre lembrar um exemplo aqui de pessoa afável, que foi assim, primeiramente o próprio Cristo, né? Cristo, desde o momento da sua manjedoura, desde o começo da sua existência, lá na manjedoura até o último instante, ele foi afável, ele foi doce. E todas as pessoas ele ouviu, todas as pessoas que ele pôde curar e que realmente povos de auxiliar ele ajudou. E aí vamos buscar um pouquinho mais na atualidade. Questão de afável, pessoas afáveis. Dr. Bezerra de Menezes, quantas vezes ele atendeu pessoas, ele não tinha nem condições financeiras para acolher as pessoas. Ele foi tão afável que casou 2 vezes. Casou com uma esposa e depois a esposa faleceu, depois ele acolheu a sua cunhada. E teve outros tantos filhos, que ele foi afável, ele foi doce com todas as pessoas. No momento em que seu filho estava passando dificuldade, a esposa questionou: mas você vai deixar seu filho sozinho? Ele vai lá, cuida de uma pessoa que precisava de auxílio. Quando ele chega em casa, o filho dele estava são. Por quê? Pela afabilidade que ele tratou a outra pessoa. Os próprios irmãos superiores viram que ele precisava de auxílio também. E a família foi tratada. Então nós precisamos de ser afáveis como o Dr. Bezerra de Menezes. E aí a gente, para chegar mais perto, vamos lembrar da figura doce e meiga de Francisco Cândido Xavier, que sempre foi afável, doce, sereno, calmo, não injuriava ninguém. O momento que ele teve de injúria, a gente lembra do caso lá, de um determinado momento. Todo dia o Chico tinha o costume de passar por pelos lugares e cumprimentar as pessoas. Um dia o Chico foi trabalhar com rapidez, atrasado, e não cumprimentou ninguém pelo caminho que ele passava. Lá na frente, Emmanuel vira para ele e fala: olha para trás, o que você está fazendo? O Chico olha para trás e vê uma nuvem negra atrás dele. Mas o que é isso? Ele vira para Emmanuel e pergunta, né? O Emmanuel vira e fala: isso aí são o pensamento das pessoas que você costuma cumprimentar e não cumprimentou. Então você volta. Mas eu estou atrasado. Você volta, cumprimente as pessoas, seja afável e doce, e ao final você vai ver o resultado. Quando ele faz isso, ele termina a caminhada dele, que ele vai indo para o serviço, que ele olha para trás, conversando com Emmanuel, ele vê uma onda de luz espargindo de todas as pessoas que ele tinha cumprimentado. Então, até num bom dia que você dá na rua, num
um sorriso que você dá para as pessoas, mesmo de máscara, né? Hoje a gente está na pandemia, está usando muita máscara. Esse sorriso é importante, né? Esse carinho é importante, você ser afável, você ser doce com as pessoas. Então a gente não pode ter só aparência. A gente precisa de vivenciar esse Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não sei vocês não experimentaram, eu já experimentei, ser dócil, ser afável, faz bem. A gente fica leve, a gente fica descontrariado, a gente fica feliz, reencontra, faz um dia feliz, diferenciado para as nossas existências. Então nós precisamos ser afáveis e também sermos o quê? Pacientes. O que é ser paciente? Nós hoje, todos nós temos paciência no nosso cotidiano. O que o Evangelho nos fala da paciência? Olha só, meus irmãos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. Pois quando sofrerdes antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo os marcou para a glória no céu. O que ele quis falar com isso? Que a dor, meus queridos, nos faz evoluir, nos faz melhorar. Quando nós soubermos sofrer, não é saber sofrer não é aceitar só. Você pode saber sofrer, mas buscar os recursos para resolver esses problemas. Certo? Para isso Deus pôs a medicina, para isso Deus pôs todos os recursos à nossa volta. Sabermos ser pacientes diante das nossas situações, da nossa existência. E ao começarmos a desesperança, a tristeza, a amargura, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter paciência. Vamos ter paciência diante da situação. Vamos lembrar da figura de Jesus nos momentos onde que ele foi questionado para perder a paciência, que ele foi questionado para sair do seu normal, do seu prumo, da sua paciência. O que ele fez? Ele manteve calma. Ele às vezes até respirou fundo, como nós precisamos fazer de vez em quando, e mantemos calma, contarmos até 1000, se for o caso, e sermos pacientes, agirmos com paciente. Olha só que comentário legal que a gente pode fazer. Sejam pacientes. A paciência também é caridade. Sabe por que é caridade? Porque nós vamos evitar muitas doenças para nós, muitas doenças para o próximo. Nós temos um livrinho em que tem uma historinha do rapaz que de repente ele estava dentro de casa, reclamou de uma determinada situação em casa e chama o grito de cólera, essa historinha. E de repente ele gritou. No que ele gritou, o que aconteceu? A comida queimou, o pai teve que acudir para saber, chegou atrasado no serviço, a mãe teve um problema de coração, quase veio a falecer, houve um transtorno enorme dentro do lar, e aí o que aconteceu? Virou um problema enorme maior. Então, se nós tivermos paciência para aprendermos a sofrer por causa de coisas mínimas, às vezes nós criamos uma situação de discussão, de crítica, de briga, sendo que nós podemos resolver pela paciência. Olha só. E devem praticar a caridade, a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Aí, meus queridos, nós temos outra caridade que nós precisamos lembrar. A caridade da aceitação das pessoas. Outra, porém, muito mais difícil, que a caridade consiste na moralidade, que é a perdoar a quem Deus nos coloca nos nossos caminhos para nosso aprendizado. Que a partir do momento que nós aprendermos a caridade moral, que é o quê? Perdoar a quem nos ofendeu, quem nos fez sofrer. Aí a gente vai lembrar quem que são essas pessoas normalmente. Os pais, nossos irmãos, nossos filhos, né? Aí nós vamos lembrar de outra historinha do Chico,
Quando o Chico estava numa fase onde ele precisava, onde as pessoas começaram a procurar ele demais em Pedro Leopoldo, que ele foi morar na casa da irmã dele, a família inteira falou: olha, nós não temos mais paz. É quando o Chico tem que mudar de cidade porque a família dele em Pedro Leopoldo estava incomodada com aquele tanto de gente na porta de casa, né? Então ele é convidado a ir mudar de cidade e viver sozinho em Uberaba. Então ele sai de casa e vai embora para Uberaba, constitui outra casa espírita, constitui outro lugar onde ele ia morar. Então a família dele fica para trás, os familiares ficam para trás, vão fazer as suas coisas, né? E o Chico vai para frente fazer a caridade. Aí só que ele não ficou com raiva da família nem nada, pelo contrário. Ele as perdoou e entendeu eles e orou constantemente. Aí ele perdoou as pessoas que estavam falando aquilo para ele, né? Ele não ficou com mágoa, ele foi embora e não ficou com mágoa das pessoas que estavam ao lado dele. Bem, pessoal, nós tivemos um probleminha técnico com a palestra, acabou cortando o finalzinho da palestra do nosso irmão William, mas a gente vai dar continuidade aqui, né, com a nossa programação, e agora a gente vai passar pelo momento do tratamento espiritual à distância, o pedido de passe à distância. Logo em seguida será colocado o audiovisual, então já se acomode, se concentre para receber o tratamento à distância. Meus irmãos, mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus.
que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Nós damos graças a Deus, nós agradecemos ao nosso irmão William por ter trazido esse tema até nós, pelo seu tempo dedicado aí em apresentar esse conteúdo. Agradecemos a Deus também pelo tratamento espiritual à distância. E antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, a gente pede a você que siga o nosso canal do YouTube, né? Se inscreva, siga a nossa página no Facebook e também o nosso perfil no Instagram, @siac_itaberaí, tá? Para ficar por dentro da nossa programação. E nós temos também um avisozinho, um convite. Nesse final de semana será realizado um webinar espírita, um evento online, né, que você pode assistir de casa, sobre reencarnação, reflexos de suas vidas passadas no presente. A gente vai colocar aqui o vídeo de divulgação desse evento. Você sabia que existem sinais da sua vida passada nessa sua vida atual? Você gostaria de entender como a reencarnação explica as doenças que surgem em nós e como é o processo de cura? Você acha curioso o fato de nascerem crianças hoje com muita facilidade para aprender as coisas? Se você quer saber esta e outras respostas sobre este assunto, nós te convidamos a participar do evento Reencarnação, reflexos de sua vida passada no presente. Este será um evento online no dia 24 de outubro às 20 horas. Acesse o site concafras.com/reencarnação e se inscreva já. É isso, olha, o evento será realizado nesse sábado agora, dia 24 de outubro, né, com o tema Reencarnação, reflexos de suas vidas passadas no presente. E dentro desse tema, né, dentro do evento, serão abordados outros 3 assuntos, que são crianças prodígio, com a exposição de Ney Prieto, doenças crônicas e cura, com Sabino Luna, e nós teremos o tema reencarnação e justiça divina, que será exposto aí por Júlio Damasceno, vai ser explorado nesse evento, e a gente deixa aí o convite para você participar. Para você participar, você vai acessar concafras.com/reencarnação. Reencarnação sem o C cedilha e sem o tiozinho lá no ar, tá bom? Então acesse lá e participe desse evento. Aproveita e já compartilha também o link para mais pessoas que possam aí ter interesse nesse assunto, né, que você acha que vai ser interessante para essas pessoas também, tá bom? Vamos para a nossa prece final. Continuemos com o nosso pensamento elevado, agradecendo ao Mestre Jesus por todos os benefícios adquiridos no nosso dia a dia. Agradecemos também pelo conhecimento do Evangelho, que muda tudo na nossa vida. Evangelho que não mantém mais a morte como parâmetro, e sim a vida continua para sempre. Agradecemos ao Mestre Jesus, que assim seja.